O dia amanheceu com um céu pesado, tingido de cinza, como se o próprio céu estivesse de luto. Marcos, um homem de 30 e poucos anos, acordou com a mesma rotina monótona de sempre. Café morno, jornal jogado de lado e o eco de uma casa grande demais para uma só pessoa. Desde a morte da irmã Elisa, a casa parecia mais fria, mais vazia. Ao abrir a porta para pegar a correspondência, algo chamou sua atenção. Um envelope amarelado, com as bordas queimadas, como se tivesse sido retirado do fogo. Não havia remetente, mas o nome escrito na frente fez o estômago dele revirar. Para Marcos, com carinho, Elisa. O coração de Marcos parou por um instante. Elisa estava morta há 5 anos, vítima de um acidente trágico na casa de campo da família. A caligrafia no envelope, no entanto, era inconfundível. Era dela. Ele abriu o envelope com as mãos trêmulas. O cheiro de mofo e algo azedo escapou do papel, como se tivesse sido guardado em um lugar que não devia existir. A carta, escrita com uma tinta que parecia ter sido recém-aplicada, dizia: Marcos, sei que você não acredita, mas eu estou aqui. Está tão frio. Este lugar não é o que você imagina. Eles sabem de você agora. Tentei te proteger, mas não consigo mais. Não abra a porta depois da meia-noite. Não importa o que ouça. Eu te amo. O frio percorreu sua espinha. Ele riu nervosamente, tentando convencer a si mesmo de que era uma brincadeira macabra. Mas, no fundo, algo nele sabia. Essa carta não era deste mundo. O dia arrastou-se em um silêncio desconfortável. Marcos tentou se distrair. Televisão, música, até mesmo um livro antigo. Mas a carta estava ali, pesando no ar, como uma presença invisível. Quando o relógio marcou as 23h55, o ambiente ficou inexplicavelmente mais gelado. O som da casa mudou, como se as paredes estivessem respirando. Então, às 00h03, começaram as batidas, suaves, ritmadas, quase tímidas. Toque, toque, toque. Ele congelou no sofá. Seu olhar foi até a porta, onde a fresta inferior deixava escapar uma sombra escura e irregular. O coração de Marcos batia forte, ecoando nos ouvidos, e então ele ouviu: Marcos, deixa eu entrar. Tá frio aqui fora. A voz era suave, doce, carregada de uma nostalgia que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Era Elisa, mas não podia ser. A voz continuava, agora mais insistente.
Você não sente minha falta? Estou bem aqui. Só preciso de você para abrir. O suor frio escorria pela testa de Marcos. Ele se lembrou da carta. Não abra a porta depois da meia-noite. As batidas cessaram de repente, mas o alívio durou pouco. O que veio a seguir foi pior. Arranhões longos, profundos, como se garras estivessem deslizando pela madeira. E então os sussurros começaram. Não era apenas Elisa. Havia outras vozes, muitas vozes, sussurrando em línguas que Marcos não entendia. Mas ele compreendeu uma coisa: elas estavam chamando por ele. O sol finalmente surgiu, mas trouxe pouco conforto. As janelas estavam embaçadas e o ar da casa estava denso, quase irrespirável. Marcos, exausto e com olheiras profundas, reuniu coragem para abrir a porta. Lá fora, a rua estava estranhamente deserta, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido durante a noite. Mas no capacho havia outra carta. O mesmo envelope envelhecido, a mesma caligrafia familiar. Marcos abriu com dedos trêmulos. Você não abriu. Isso me deixou triste. Mas eles ficaram com mais raiva. Agora é tarde. Marcos, eles já estão dentro. Não adianta trancar as portas. Não adianta fugir. O próximo envelope será o último. O medo tomou conta de cada célula do corpo de Marcos. Ele correu pela casa, trancando todas as portas e janelas, mas a sensação de que não estava mais sozinho era esmagadora. No espelho do corredor, ele viu algo que fez o sangue gelar. Elisa, mas não como ele se lembrava. O rosto dela estava cinza, os olhos fundos e vazios, e o sorriso tão largo que parecia rasgar o rosto. Ela estava atrás dele no reflexo, mas quando se virou, não havia ninguém lá. O terror tomou conta de Marcos. Ele sabia que não poderia passar mais uma noite naquela casa. Pegou as chaves do carro e saiu em disparada pela estrada deserta, sem destino, sem rumo. Mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Após horas dirigindo, os faróis do carro iluminaram algo que fez o estômago dele revirar. Um envelope jogado no meio da estrada. Ele freou bruscamente e o carro, derrapando no asfalto úmido. O coração dizia para continuar, mas a curiosidade era uma âncora. Ele saiu do carro com os olhos fixos no envelope. O ar ao redor parecia pesado, carregado de eletricidade. Quando abriu o papel, o cheiro de sangue fresco invadiu suas narinas. A carta dizia: Marcos, você não pode fugir. Você já está conosco. O que você vê agora não é real. Você nunca saiu daquela casa. Olhe para trás. O pânico tomou conta. Ele correu para o carro
ligou o motor tremendo, mas antes de acelerar, olhou pelo retrovisor. Ela estava lá, Elisa, sentada no banco de trás, os olhos negros como a noite, o sorriso largo e distorcido. Agora você acredita, irmão? Dias depois, o carro de Marcos foi encontrado, abandonado, na mesma estrada deserta. O veículo estava intacto, as chaves ainda na ignição, mas não havia sinal de Marcos, nenhuma pegada, nenhum indício de para onde ele poderia ter ido. A polícia encontrou apenas um detalhe intrigante: um envelope sobre o banco do motorista com uma única palavra escrita em tinta escura e irregular: você. E dizem que, se você encontrar uma carta parecida, não a abra, porque a partir do momento que você lê, eles sabem de você também.